Olá, graça e paz, é um prazer muito grande estar com vocês. Meu nome é Eli Lima. Meu nome é Valmir Cotrim. Nós somos do Ministério da Adoração da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no Taquari, Brasília. Nesse momento nós vamos cantar e quero convidar vocês a cantar conosco. A Bíblia nos traz tantos relatos interessantes a respeito do louvor. Deus se agrada do louvor. Então, nesse momento, cante conosco, agradando ao Senhor. Que maravilha cantar louvor ao Senhor. Então, Deus é maravilhoso. Apesar de estarmos passando tanta dificuldade, tantas lutas nesses últimos dias, Deus é conosco. Deus é grande, é soberano sobre tudo que está acontecendo. E eu queria convidar você a cantar esse cântico comigo. Grande é o Senhor. Cante conosco. Cidade do nosso Deus, o Santo
adoração, receba o nosso louvor com gratidão, Senhor Deus, da tua proteção, da tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Em meio a essa tempestade, Senhor Deus, em meio a essas dificuldades, Senhor Deus, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos protegido, Senhor Deus. E só Tu, Senhor Deus, é o grande e poderoso nas nossas vidas, ó Pai. Nos proteja, nos abençoe, nos guarde, nos dá, Senhor Deus, a sabedoria para enfrentar tudo que temos enfrentado, Senhor Deus. Mas no Senhor é que confiamos e entregamos as nossas vidas, ó Pai. Nos proteja, proteja a Tua família, proteja a Tua nação, Senhor Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amém, Jesus. A palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, vem do Senhor, que derrama sobre nós sem sombra e sem variação. Davi também no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, ele nos diz: tudo vem de Ti, Senhor, e das Tuas mãos te damos. Eu quero ler um texto que tem uma conexão, no meu entendimento, muito especial para esse momento aqui, porque nós adoramos ao Senhor, nós louvamos o Senhor e nós glorificamos o Senhor também com a nossa generosidade, com a nossa obediência, com a nossa entrega dos dízimos e das ofertas. E eu quero ler o texto do Salmo 126, o verso 5 e o verso 6, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Qual é a conexão desses textos com aquilo que eu disse e citei anteriormente? Para mim, toda conexão. Porque quando eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, veio do Senhor, veio das mãos do Senhor, independente do contexto, da situação e da realidade que eu estou vivendo, como esse momento de privação, esse momento de perdas, de batalhas e de dificuldade, de escassez que nós estamos enfrentando, nós vamos continuar lançando a semente. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 12, diz: Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. No domingo passado, o pastor Luciano compartilhou conosco uma história que muito inspira o meu coração. Na África, as mulheres, elas carregam os filhos nas costas, pendurados nas costas, mas continuam semeando a semente. Esses seus filhos estão chorando, ela também segue semeando, chorando, porque ela entende que não deve comer a semente, porque se ela comer a semente, na próxima estação, ela não terá o que comer. Então ela prefere lançar a semente, a escolha dela é por lançar a semente, andar e chorando, lançando a semente, porque ela sabe que na próxima estação ela vai colher os seus feixes. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, mas esse momento também é um momento onde nós devemos confiar em Deus, onde nós devemos continuar agindo com generosidade e obediência para com o Pai. E a palavra nos diz: trazei à casa do tesouro os seus dízimos, para que haja mantimento na minha casa, e me provai nisso, diz o Senhor, e eu vou, por amor a vocês, abençoar vocês, repreender o devorador e sarar a sua terra, e as nações vão considerar e vão ver vocês benditos e felizes. Então eu quero dizer para você: caminhe em obediência, caminhe em fidelidade, caminhe em generosidade. Ainda que você esteja caminhando, não coma a semente, porque comer a semente significa que você não vai voltar com os seus feixes, com juros com os seus feixes. Está projetado aqui para você as contas, para você trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta e continuar expressando a Deus a sua gratidão por tudo aquilo que Deus tem concedido a você, e caminhando em obediência e continuando semeando, para que você colha do Senhor, porque Ele diz: provai-me nisso. Ele nos dá a prova para que eu caminhe em obediência.
Eu quero orar com você e orar pela sua vida financeira, orar pela provisão de Deus sobre a sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada um de nós, que a gente caminhe na consciência de que tudo que temos foi dado pelo Senhor, e que a gente caminhe na consciência de sermos obedientes e fiéis ao Senhor, numa atitude de entrega, de confiança completa no Senhor. Pai, não permita que venhamos comer a semente, mas que a gente possa continuar semeando, porque o Senhor dá semente a quem semeia, e que a gente tenha alegria e liberalidade de, em nome de Jesus, ó Pai, honrar o Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. É uma questão de honra, e que a gente caminhe em honra e em obediência. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo a vida financeira deles. Eu oro para que o Senhor preserve o teu favor e a tua graça, e sobretudo, dê a cada um coração obediente e fiel a Ti. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, é que nós choramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe. Continue caminhando em obediência e em fidelidade para com o Senhor e para com a sua comunidade de fé. Olá, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Lincoln Alves, pastor da Reviver, a igreja presbiteriana aqui no bairro Taquarim, em Brasília. E nós estamos juntos mais uma vez para celebrarmos o amor de Deus. Nós estamos juntos para recebermos do coração de Deus para o nosso coração. Eu espero em Deus que você tenha tido uma semana abençoada, que você esteja firme na sua fé, esteja aprendendo coisas maravilhosas em Deus. E mais uma vez, eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu quero continuar a refletir com você no texto que domingo passado refletimos, mas eu quero olhar hoje sobre uma nova perspectiva, vencendo a tempestade, vencendo a tempestade. Convido você para ler comigo o texto de Marcos capítulo 4, verso 35 ao capítulo 5, verso 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No capítulo 5, verso 1 diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Deus abençoe e aplique a sua palavra no meu e no seu coração. Vencendo a tempestade. Como diz o pastor Ronaldo Lidório, nem todos os caminhos do Senhor são fáceis, mas todos são caminhos de amor. Eu preciso lembrar você que Deus é bom, Ele é bom e Ele continua sendo bom. Mas, às vezes, nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas mesmo quando nós não estamos enxergando, eu quero te falar, Deus continua sendo bom. Ele continua cuidando de você. Ele continua no controle de você, ainda que você não esteja percebendo. Nós estamos vivendo uma grande tempestade. Todos nós estamos vivendo uma grande tempestade. E eu quero hoje compartilhar com você como vencer essa tempestade, como superar essa tempestade, como se tornar mais forte, como se tornar melhor diante dessa grande tempestade.
Eu quero te falar que para você vencer a tempestade é preciso aprender qual é o propósito dela. Nós estamos vivendo algo que Deus permitiu na minha vida, permitiu na sua vida, permitiu no nosso país e permitiu no mundo. Agora, o que essa tempestade tem a me ensinar? Qual é o propósito dela? Quando eu entendo isso, eu consigo vencer esse grande vendaval, eu consigo vencer essa circunstância, eu consigo vencer essa adversidade na minha vida. Com o que eu preciso aprender? Qual é o propósito dela para a minha vida? Esse texto que nós lemos, que narra a tempestade vivida pelos discípulos de Jesus, com a presença de Jesus no barco, atravessando de um lado para outro no mar da Galileia, nos mostra o que o Senhor nos quer ensinar no meio da grande tempestade. Era apenas mais uma travessia. Os discípulos estavam acostumados com aquele local, porque afinal eles eram exímios pescadores, alguns deles ganhavam a vida naquele lugar. Mas preste atenção, era apenas mais uma viagem como tantas outras eles fizeram. Mas naquele dia, sem esperar, a tempestade chegou, mas Jesus estava ali. E esse texto descreve lições preciosas que eu e você precisamos aprender para vencermos a tempestade. A primeira lição que eu e você precisamos aprender é que estar com Jesus não é garantia de não enfrentarmos adversidades. Preste atenção no que eu estou te falando, isso é muito sério. Nesse tempo, isso é muito importante. Estar com Jesus não é garantia de não enfrentarmos adversidades, de não enfrentarmos tempestades. Marcos capítulo 4, verso 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Jesus estava com eles vinham de um dia cheio de atividades com Jesus, na presença de Jesus, na companhia de Jesus, e eles vão atravessar cumprindo o seu propósito, e eles enfrentam uma tempestade. John Charles Hale diz que os discípulos tinham passado o dia ouvindo o mestre e fazendo a obra do mestre, mas isso não os isentou da tempestade. Eles amavam a Jesus, como eu e você amamos Jesus, e tinham deixado tudo para seguir Jesus, mas isso não os poupou do mar revolto. Presta atenção, as aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Talvez uma grande lição que você precisa aprender nesse momento é que estar com Cristo, caminhar com Cristo, não isenta você de enfrentar a luta, de enfrentar dificuldade. Nós precisamos viver longe desse triunfalismo, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, que eu aproximo dele e ele só me serve para me proteger, me guardar e trazer as benesses deles para a minha vida. Preste atenção, a vida é ao vivo e a cores, e nós seguimos a nossa jornada, e na nossa jornada nós enfrentamos percalços. Percalços fazem parte da jornada porque eles são naturais. Essa tempestade que nós estamos enfrentando faz parte do processo. Há um propósito de Deus, há uma permissão de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a primeira coisa que nós precisamos entender nesse propósito é que estar com Jesus não significa que tudo tem que dar certo. Presta atenção, vou repetir, olha para mim. Estar com Jesus não significa que tudo tem que dar certo. A despeito de você caminhar em fidelidade diante de Deus, estar com Jesus não significa ter uma imunidade contra problema, imunidade contra doença, imunidade contra dificuldades na vida. Jesus nos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, nos diz: em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. A palavra nos diz que o Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas deu Ele ao nosso lugar, também não nos guardará. Nós cantamos uma canção hoje,
onde nós estávamos dizendo que grande é o Senhor, e a grandeza de Deus significa que Ele é soberano, e Ele continua no cuidado e no controle de todas as coisas, a despeito da adversidade que nós estamos enfrentando. Sabe uma das coisas mais lindas que eu aprendo na Bíblia? É que a Bíblia não esconde as lutas e as adversidades e até falhas dos seus heróis, dos nossos heróis da Bíblia. Presta bem atenção, por isso ele é um livro fantástico. Davi perdeu um filho, enfrentou um levante do filho Absalão. Daniel enfrentou a cova dos leões. Seus amigos enfrentaram a fornalha de fogo. Pedro negou, Tomé perdeu a fé, Judas se enforcou e todos os demais fugiram. Sabe o que esse texto nos ensina? Essa história, essa realidade nos ensina que as lutas, as vicissitudes da vida fazem parte do processo da formação do nosso caráter e da consolidação da nossa fé em Jesus Cristo. Estar com Jesus não é garantia de que tudo vai dar certo, mas é a garantia de que Ele está conosco, e com Ele nós conseguimos prosseguir, com Ele nós avançamos, com Ele nós persistimos, com Ele nós perseveramos. Segundo, esse texto nos ensina de forma preciosa, e nós precisamos aprender para vencermos a tempestade, porque há um propósito nela, é que a tempestade nós aprendemos que a nossa experiência não é garantia de sucesso. Eu repito para você, a nossa experiência não é garantia de sucesso. Marcos capítulo 4, verso 36 diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Eles quem? Os discípulos. Eles passaram grande parte da vida naquele mar, naquele local pescando. Jesus entra no barco e eles assumem a direção daquela viagem. Talvez confiado na experiência, talvez confiado no conhecimento técnico, talvez confiado na expertise que eles adquiriram de estar ali e serem exímios pescadores naquele local. Mas esse texto é incrível. Essa tempestade vem ensinar a mim e a você que a nossa experiência não nos dá a garantia do sucesso. Não nos dá. Sabe por quê? Porque a tempestade vem na minha e na sua vida para nos ensinar quem deve conduzir a nossa vida. É importante termos experiência, é importante estarmos preparados, é importante nós aprendermos as coisas e termos expertises, sobretudo alinhada com o nosso propósito. Claro que sim, mas o grande perigo da experiência é nos levar à independência. E no reino de Deus não há lugar para a independência. O único lugar que há espaço no reino de Deus é a dependência de Deus. É quando Deus é colocado no lugar que só Ele pertence. E Ele deve estar no volante da nossa vida. Ele deve estar no timoneiro da nossa vida. Ele é aquele que controla todas as coisas. Ele é aquele que conduz-nos de forma segura em todas as tempestades da vida. A experiência é uma grande bênção na nossa vida, mas ela pode trazer grandes perigos também. Achamos que somos capazes de fazermos as coisas da nossa própria maneira. Pode nos tornar muito mais independentes, autoconfiantes demais. Os discípulos eram exímios pescadores, mas a experiência deles não foi capaz de conter essa tempestade. Essa tempestade acontecia de vez em quando naquele local. E eles já tinham passado por tempestades semelhantes em outras ocasiões. E eles saíram muito bem. E a prova é que eles estavam vivos. Mas existem tempestades que nós só podemos enfrentar com a companhia e na presença de Jesus e com Ele no nosso barco. Por mais que você seja experiente, por mais que você seja capaz, por mais recursos que você tenha, por mais relacionamentos que você disponha, você precisa entender que quem deve conduzir a sua vida é o Senhor. A nossa experiência não é garantia de sucesso. A nossa experiência pode nos levar à independência.
Na tempestade, nós aprendemos quem deve conduzir a nossa vida, quem deve conduzir a sua vida. Melhor, eu quero te fazer uma pergunta, olha para cá. Quem está conduzindo a sua vida? É o seu dinheiro? São os seus diplomas? É a sua network? Quem está conduzindo a sua vida? São os seus bens? É a sua influência? Ou é Jesus Cristo que conduz a sua vida? Por que você está com medo então? Se Ele está no controle. A orientação da palavra é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Além da necessidade de aprender, de que estar com Jesus não é garantia de que tudo tem que dar certo, de não enfrentarmos lutas e adversidade, o texto nos ensina que estar com Jesus é a necessidade de aprendermos de que a nossa experiência não é garantia de sucesso. Terceiro, na tempestade nós fomos levados a ela para aprendermos que não devemos perder o foco jamais. Perder o foco jamais na nossa vida. O verso 37 e 38 nos mostra isso. Levantou-se um forte vendaval e as cordas e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça num travesseiro. Sabe o que aconteceu com a experiência dos discípulos? Eles tentaram resolver as coisas do jeito dele, da maneira dele. E eles tentaram, somente quando eles perceberam que não havia possibilidade de resolver aquele problema numa perspectiva humana, eles lembram de Jesus, lembram que Jesus está dormindo na polpa, recostado sobre um travesseiro. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu não posso perder o foco jamais. Todo desespero, todo medo, todo pavor, toda angústia, toda preocupação que os discípulos tiveram naquele momento, foi simplesmente pelo fato de eles terem perdido o foco. Eu quero dizer para você, quando você deixa de olhar para Jesus, quando você deixa de perceber que Jesus está no barco, quando você repara mais na força da circunstância, na força do vento, na força da tempestade, quando você repara no que está externo, você perde a visão, o foco de quem está contigo. Quando eu olho esse texto, isso para mim soa até de forma cômica. Jesus está dormindo no travesseiro, dentro do barco, e eles estão apavorados, eles estão com medo. E eu fico perguntando, aquele barco afundaria? Jesus dentro dele. Jesus é Deus. Um dos propósitos do Evangelho de Marcos é mostrar a divindade de Jesus. Jesus é Deus e Deus está dentro do barco e eles estão apavorados, eles estão com medo, eles estão perdidos. Por que eles estão perdidos? Porque eles perderam o foco da presença de Jesus, o foco de que Deus é conosco. Ele nos prometeu: estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você acha mesmo que em meio a essa tempestade que você está enfrentando, Jesus deixou de caminhar com você? Sabe o que está acontecendo? Ele continua no barco, só que ele está dormindo e você está reparando na força da circunstância. Você só está olhando a força do vento. Você só está olhando a força da onda, remando sozinho, numa perspectiva de que você controla as coisas. Volte o foco. Olha para a presença de Jesus. Ele está no seu barco. Ele continua contigo. E se Ele está contigo, sabe o que eu e você precisamos aprender? Não vai afundar o barco. Mas você não pode perder o foco jamais. Qual a coisa mais comum quando passamos por dificuldades? Nós nos apavoramos, nós ficamos com medo, nós fixamos os nossos olhos nos problemas e nós ficamos paralisados. Olha para Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Se você começar a afundar, como aconteceu com Pedro, é só você pedir socorro. Se você começar a naufragar, como aconteceu com esses discípulos, é só você voltar a Jesus e dizer: Senhor, socorro, porque nós estamos com medo de perecer. Jesus vai se levantar e tudo vai mudar.
Terceiro, essa é a grande lição que nós aprendemos aqui. Quarto, esse texto nos ensina que a tempestade revela quem Jesus realmente é para nós. É a oportunidade de eu conhecer quem é Deus. Essa tempestade é a oportunidade que você está tendo de conhecer o Deus de milagre, o Deus de maravilha. Você está tendo uma oportunidade de ter a sua própria história para contar com Deus. A sua história do milagre, a sua história da proteção, a sua história da intervenção de Deus. Marcos capítulo 4, verso 41 diz: eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu não conheço alguém, que tipo de pergunta eu faço quando eu encontro? É esse tipo de pergunta que se faz. Eu só pergunto quem é esse quando eu não conheço, quando eu não sei quem é. Eu só faço esse tipo de pergunta quando eu não tenho a visão correta de quem está comigo. E essa pergunta foi feita pelos discípulos porque eles não sabiam. A despeito de terem vivido tantas experiências com Jesus, eles ainda não tinham conhecido Jesus numa manifestação tão poderosa e milagrosa como eles experimentaram aqui. Eu preciso dizer para você, essa é uma pergunta de quem não conhecia Jesus. A partir de agora, eles não vão mais contar o que Jesus fez na vida dos outros. Agora eles vão contar a própria história do cuidado de Jesus na sua vida. Quando eu vivo um milagre de Deus na minha vida, eu tenho a oportunidade de contar a história de Deus na minha vida. E não mais contar o testemunho dos outros. Você está vivendo uma experiência maravilhosa. Nós estamos vivendo uma experiência maravilhosa, onde estamos provando do milagre, do cuidado, da intervenção de Deus, e nós vamos poder contar a nossa história do agir de Deus na nossa vida. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O que é para Deus o Covid-19? O que é para Deus o coronavírus? Sendo que o Senhor que criou os céus, a terra e tudo que nele existe. O que é para Ele? E eu quero concluir essa mensagem chamando você para o último aprendizado desse texto. Para vencer a tempestade, eu preciso entender o propósito. E um dos propósitos que esse texto me ensina, eu quero concluir aqui, é que na tempestade nós aprendemos que Jesus, eu tenho a garantia de chegar do outro lado. É isso mesmo. Com Jesus, eu tenho a garantia de chegar do outro lado. É isso que diz o versículo 1 do capítulo 5. A história não termina no último capítulo, no último versículo do capítulo 4. A história termina aqui. O primeiro versículo, verso 35, diz assim: eles saíram e Jesus disse: vamos passar para o outro lado. E como termina essa história? O texto diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Havia um propósito, havia um objetivo: passar para o outro lado. A despeito da força da tempestade, a despeito da força da onda, da água que tentou afundar aquele barco, eles chegaram do outro lado. Sabe qual é a grande lição que eu e você precisamos trazer para o nosso coração? Que estar com Jesus no barco é a garantia que eu tenho que eu vou chegar do outro lado. Por que você está com medo? Você ainda não tem fé? Tudo está passando. Já está chegando o final. Tudo passa. E você venceu e está vencendo mais uma tempestade. Se Jesus está na sua vida, se Jesus está no seu barco, você vai chegar do outro lado. Essa é a garantia. Essa é a garantia que eu e você precisamos ter na nossa vida. Essa história termina desse jeito. Lá chegaram. Ou seja, eles atravessaram o mar revolto. A tempestade foi vencida. O objetivo foi alcançado. Com Jesus nós temos a garantia de chegarmos do outro lado. A questão não é se não enfrento tempestade na minha vida.
A questão é que com Jesus no barco, o barco não vai afundar. Com Jesus eu chego do outro lado. A questão não é se eu não vou enfrentar a adversidade, a questão é que eu vou superar as adversidades. Com Jesus eu vou vencer as tempestades, sejam elas quais forem, sejam elas fortes ou fracas. Com Jesus eu vou chegar do outro lado. Jesus nos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você também é um vencedor. Por meio de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Vencedores não significa que eles não enfrentam lutas, que eles não enfrentam batalhas. Nós vivemos experiências que todos nós passamos. O cristão também morre. O cristão também bate o carro. O cristão também enfrenta luta no casamento, problemas com os filhos, ele adoece, porque faz parte da jornada da vida. As tempestades, elas são inevitáveis, elas são perigosas, elas são inadministráveis, mas com Jesus eu tenho a garantia de chegar do outro lado. Esse barco é a minha vida, esse barco é a sua vida. Agora eu quero te perguntar uma coisa: Jesus está no seu barco? Porque se Jesus não estivesse naquele barco, naquele dia, naquela tempestade, qual seria o resultado? Certamente seria o naufrágio. Mas porque Jesus estava naquele barco, eles chegaram no outro lado. Você quer mesmo seguir a sua jornada sem Jesus no seu barco? Você quer mesmo seguir a sua jornada conduzindo do jeito que você acha melhor? A tempestade vem na nossa vida e é possível vencê-la quando Jesus está conosco. Eu quero orar com você. Você entendeu, o Espírito Santo falou no seu coração, e você entendeu que não dá para seguir mais sozinho, que Jesus precisa estar junto com você, e você quer convidá-lo para fazer parte da sua vida hoje. Você quer reconciliar com Jesus hoje. Você quer alinhar a sua vida com o coração de Jesus hoje. Eu quero orar com você nessa hora. E se você está recebendo Jesus pela primeira vez na sua vida, entre em contato conosco nesse número de WhatsApp, nesse contato telefônico. Se você estiver dentro do nosso contexto, nós vamos cuidar de você. E se você estiver distante, mas você está tomando essa decisão, nós vamos conduzir você para uma igreja que vai discipular você e ensinar você a caminhar com Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a Tua palavra nesse momento, Senhor, no nosso coração. E hoje nós aprendemos, Senhor, que nós somos chamados para estarmos contigo, para que o Senhor esteja no nosso barco, porque não sabemos a qual hora a tempestade vai surgir na nossa vida. Pai, hoje nós aprendemos, Senhor, que não dá para seguir a nossa jornada sem o Senhor. E hoje nós estamos dizendo aqui, diante de Ti, toma a nossa vida em Tuas mãos, entra na nossa vida, no nosso barco, no nosso coração e conduza-nos, toma a direção completa. Deus, usa sim as nossas habilidades, usa os nossos dons, mas o Senhor seja o diretor da nossa vida, seja o Senhor quem conduz a nossa vida, seja o Senhor o timoneiro da nossa vida, seja o Senhor aquele que está o tempo inteiro no leme da nossa vida, seja o Senhor aquele que senta na direção, Senhor, e conduz a direção da nossa vida. Hoje nós estamos saindo do lugar, Senhor, de direção, estamos centrados do outro lado, porque queremos ser conduzidos pelo Senhor, Pai. E nós te agradecemos por todo o aprendizado que estamos absorvendo nesse tempo. E hoje nós lançamos fé e confiança no Senhor, que conduz todas as coisas e que nos leva até o outro lado. Obrigado, porque contigo nós temos a certeza que vamos chegar do outro lado. Deus, não estamos mais preocupados com a tempestade. Estamos, Senhor, agarrados em Ti, firmes em Ti, ancorados em Ti, na certeza de que o Senhor está nos conduzindo para o melhor que o Senhor tem para nós, não o melhor que o nosso coração escolheu, porque o nosso coração é enganoso, mas o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Pai, obrigado não porque não enfrentamos tempestades,
porque não enfrentamos dificuldades. Não, obrigado, porque o Senhor está conosco. O Senhor é um companheiro presente e o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje nós estamos dizendo sim, amém para a tua companhia. Estamos com as mãos estendidas e te pedimos, segure em nossas mãos e nos leve até o destino final, para a tua glória e para teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, siga a sua jornada, tudo está passando, tudo vai passar, e com Jesus nós chegaremos do outro lado, em segurança, e cumpriremos o nosso propósito, para a glória e louvor dele. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Estamos encerrando aqui mais uma vez a nossa celebração. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco, que abre a porta do seu lar para a gente poder compartilhar a palavra e celebrarmos o amor de Deus em família. Reviver é uma família para pertencer, é um lugar para inspirar a sua vida. Nós estamos online, mas nós somos uma família que continuamos em missão, continuamos repartindo o amor de Deus por meio da nossa vida. Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana extraordinária em Deus, que você mantenha os seus olhos em Deus, que você mantenha a sua atenção voltada para aquilo que Deus está trazendo ao seu coração, que Ele possa trazer aprendizados maravilhosos e que esse seja um tempo de alinhamento na sua vida, com a sua família, na sua vida pessoal com o Senhor, na sua vida com a sua família de fé. Não perca a oportunidade para servir a família de fé, não perca a oportunidade para aproveitar cada momento que você está tendo em família e não perca a oportunidade de conhecer mais de Deus, de ler a palavra diariamente, de orar diariamente, de louvar diariamente, de glorificar diariamente. E se você não está conectado a um pequeno grupo, entre em contato conosco, nós vamos conectar a um pequeno grupo. Às terças-feiras nós estamos reunindo em pequeno grupo para aprendermos da palavra de Deus para o nosso coração e mantermos a nossa comunhão. E qualquer necessidade, nós estamos aqui, estamos orando por você, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso país e orando também pelo mundo. Tudo vai passar, já está passando, nós estamos na reta final e como você se encontra vai determinar os frutos que você vai receber logo após essa pandemia, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós. Eu quero orar com você e receber a bênção. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um tempo especial juntos, obrigado por essa família, essa pessoa que está conectada conosco. Nós oramos para que o Senhor entre em cada lar e traga as bênçãos incontáveis do Senhor, para que haja, Senhor, um alinhamento espiritual, para que haja, Senhor, um alinhamento familiar, para que haja também, Deus, um despertamento espiritual e um comprometimento de fé com a comunidade que nós estamos inseridos, que o Senhor nos deu de presente como família para viver. Abençoe a nossa nação, abençoe o nosso país, Deus, e nós oramos para que o Senhor abençoe, que passe logo, Senhor, todo esse tempo, para que a gente venha se reunir em família. Deus, nós oramos para que seja paralisado todo o processo de proliferação, ó Deus, desse vírus, para que a gente se reúna em família, para que a gente possa celebrar juntos novamente, para que a gente possa, Deus, continuar a nossa jornada. Deus, protege e guarde cada um e supra as necessidades de cada um dos teus filhos. Aumenta-nos a fé e aumenta a nossa confiança em Deus. Abençoe a nossa família reviver, espalhada, Senhor, de uma forma especial e poderosa. E abençoe cada família espalhada nessa face da terra. Que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e gracioso Pai, que a graça insondável, doce e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Santo Espírito seja conosco, com a nossa família e com todo o povo de Deus,
hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe.